Olá, querido, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. E desde já, no início dessa aula, eu quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho abaixo, inscrever-se, se inscreva no canal, ative aí as notificações, clique no sininho, ative as notificações, deixa aí o seu like, o seu joinha, que ajuda muito aqui o nosso canal, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e amado, vamos agora estudar e meditar na Tua palavra. Abra, meu Deus, o entendimento do Teu povo. Queremos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, diante de Ti e diante dos homens. Abençoe cada um que agora está assistindo essa aula, cada família, meu Deus, cada congregação representada através de cada pessoa. Abençoe, meu Pai, a Tua igreja na face da terra. Também essa Paz e Vida que o Senhor tem usado como canal de bênçãos. Abençoe também os pregadores do telhado que contribuem com essa obra. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Muito bem, nós vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é a criação e a palavra. E hoje nós vamos estudar a aula de número 8, Gênesis. Então vamos lá. O verso inicial da apostila diz assim: E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31, primeira parte. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus cria, queridos, é bom, é perfeito. Tudo que Deus cria, não é com a perfeição maravilhosa. Não é? Basta você olhar para a criação. Você já foi ao campo, você já andou por aí de carro em algumas estradas, não é? Quando você olha as montanhas, eu, por exemplo, já atravessei quase que o país inteiro de carro, já andei muito de carro, de São Paulo ao sul, de São Paulo sentido nordeste, Rio Grande do Norte, já rodei muito. E quando você começa a andar, ver as paisagens, as montanhas, as florestas, é algo tremendo, querido. Nada disso veio do acaso, nada disso surgiu do nada ou do caos. Tudo foi muito bem organizado, tudo detalhe por detalhe foi muito bem feito pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Diz um cientista, um físico, aliás, né, já faleceu recentemente, chamado Steve Hopkins, e ele era ateu. Ele disse o seguinte: ou nós encontramos respostas para algumas coisas, ou teremos que admitir que o mundo foi criado com a intenção clara de abrigar a vida humana. Olha só, o camarada, o Steve Hopkins, era ateu. Ele fez essa declaração. E é óbvio que é isso que a Bíblia diz, não é? Tudo foi criado, tudo foi preparado e o ser humano é a coroa da criação. Muito bem, hoje nós vamos começar a estudar o livro de Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa início, começo, princípio. Os judeus chamam, não é, o primeiro livro de Moisés de Bereshit, que tem o mesmo significado de Gênesis, né? Início, começo. Primeiro livro de Moisés, porque o texto começa dizendo, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. É necessário aqui um parênteses para a gente ter algumas ideias, para a gente poder discorrer aqui na aula. Quando o texto diz no princípio, amados, entenda, não é no princípio de Deus, é no princípio que ele resolveu criar tudo que existe. Lembrando que Deus, amados, ele é eterno. Não é? Ele é eterno, ele existe por toda a eternidade. Até muitos se perguntam, mas quem criou Deus? Amados, ele existe desde o sempre, ele criou todas as coisas. Ele não foi criado, ele existe. Não é? A palavra diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele criou tudo, ele é o Criador, não existe outro além dele. Então, em determinado momento da existência de Deus, ele criou os céus e a terra. É interessante um detalhe: nós, seres humanos, nós estamos limitados por espaço e tempo. Como assim? Nós estamos aqui no planeta, na Terra, só conseguimos nos locomover daqui. Você pode, não é, pegar um avião daqui para outro estado, não é, para outro país, mas poucos, né, tirando aí as exceções dos astronautas, saem de órbita. Mas a maioria está limitado ao espaço, está limitado ao tempo. Tempo em que sentido? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Deus não tem essa limitação. O tempo humano, teologicamente, é chamado de cronos, não é? É isso que eu acabei de explicar: minuto, segundo, hora, dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Só que Deus, amados, ele não está limitado a espaço e tempo. Ele vive
não é? Fora dessa limitação, ele não tem limitação nenhuma, ele vive no Kairos, ou seja, de eternidade em eternidade, no tempo dele que é perfeito, né? Como diz lá Eclesiastes capítulo 3, o sábio Salomão disse: há tempo e modo para todas as coisas, não é? Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Inclusive eu quero ler esse versículo porque nós estamos vivendo nesses dias, né? Salomão disse que há dias de abraçar e dias de deixar de abraçar. Vamos ver aqui Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, há tempo para todas as coisas. Muitas pessoas não conseguem entender isso, não é? Nós vivemos num tempo, por conta da tecnologia, por conta, não é, de tudo isso, muita gente é imediatista, quer as coisas na hora, né? Quer ver um exemplo muito simples? Alguma vez, você que me assiste agora, você já ficou bravo porque você clicou aí na tela do teu smartphone e ele demorou ele demorou a fazer a função que você estava precisando, necessitando? Queridos, você tem um aparelho de alta tecnologia. Dizem os cientistas que há mais tecnologia hoje no smartphone do que no foguete que levou o homem para a Lua. Olha só. Só que o ser humano é imediatista. Ele clica lá, não conseguiu, ele já fica nervoso, fica estressado. Eu conheço gente que já quebrou o celular, pegou o celular e tacou na parede, tacou no chão de raiva. Olha só. Nós vivemos, infelizmente, queridos, numa geração que muita gente é crente miojo. Não tenho nada contra miojo, não sei se você gosta, eu particularmente não gosto, mas por que eu estou dando o exemplo do miojo? Porque o miojo é macarrão instantâneo, né? É 3 minutos. Você bota a água lá no fogo, ferveu, bota o macarrão dentro, 3 minutos está pronto, mexe, depois bota o tempero. Né? Tem muita gente, infelizmente, que é crente miojo, ou seja, é rápido, é imediatista. Meu amigo, minha amiga, miojo não mata a fome, não sei se mata a tua, a minha não mata. É 3 minutos, mas não sacia a fome. Agora uma bela macarronada não se faz em 3 minutos, demora um tempo, né? Agora uma bela macarronada, imagine aí uma macarronada, um macarrão, uma carne moída, né, queijo, milho, né, enfim, deixa a sua imaginação aflorar aí o que mais se vai numa macarronada. Mas uma macarronada não faz em 3 minutos e isso satisfaz. Assim, amados, eu estou usando esse exemplo para dar um exemplo espiritual. Tem muita gente que anda angustiado, ansioso, né, imediatista, quer que as coisas aconteçam logo do jeito dela. Não, queridos. A palavra diz, né, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Nós vemos na Bíblia, tem coisas que Deus faz rápido, tem outras que Ele não faz tão rápido. Você pega exemplo, por exemplo, Elias, 1 Reis 18, ele orou e caiu fogo do céu, a oração foi curta, a resposta foi imediata. Ezequias, né, quando adoeceu, o rei Ezequias orou e no mesmo instante Deus manda Isaías voltar e dizer que ele tinha mais 15 anos de vida. Então as orações, a resposta foi imediata. Tem algumas coisas, querido, que não vem imediatamente, não vem na hora, há um tempo. Há um tempo. E nós temos que entender esse tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. Às vezes tem gente, você que está me assistindo agora, que você recebeu uma palavra de Deus, uma promessa, Deus falou com você, usou alguém para falar, e muitas vezes você fica, eu acho que Deus esqueceu, eu acho que não vai se cumprir. Querido, tem um tempo, se ainda não chegou, se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, a palavra dele não cai por terra, agora vai se cumprir no tempo certo, vai se cumprir no tempo determinado. Lá no livro de Josué, deixa eu ler aqui para você uma palavra poderosa aqui, em Josué 21, olha o que Josué vai dizer. Josué 21, 45 diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Querido, tudo vai se cumprir na tua vida. Palavra alguma vai faltar. Então somente creia, então somente persevere, então somente se esforce, continue orando, buscando, que o Senhor vai cumprir. Amém? Mas muito bem, voltando aqui no
na apostila, né, o livro de Gênesis vai falar do início de tudo, vai falar da criação, né, vai falar da raça humana, do pecado, da promessa da vida familiar, das civilizações humanas, das nações do povo hebreu. E é interessante que aqui na página 1 já fala da origem do pecado. Só que lembrando, queridos, o primeiro pecado, quando surgiu o pecado, não surgiu na terra, surgiu primeiro lá no céu. É isso mesmo, alguém? Poxa, pastor, mas no céu foi. Deus criou primeiro os seres espirituais, dentre eles os anjos, né? Querubins, serafins, e o texto vai dizer lá em Ezequiel 28, versículo 12 em diante, que o Senhor criou um querubim ungido, um querubim protetor, e colocou ele lá, criou. No mesmo dia foram criados os instrumentos musicais. Com base nesse texto, né, é que alguns afirmam, a Bíblia não diz com todas as letras, mas alguns afirmam que o querubim ungido, o anjo de luz, né, pela tradição chamada de Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz, e esse anjo de luz era o regente da orquestra, do coral celestial. Muito bem, esse ser diz lá, Ezequiel 28, versículo 12 diante, que era o mais belo, que era o mais sábio. E foi justamente essa beleza, essa sabedoria que fez o coração dele se elevar. Ezequiel 28, 17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, por causa do teu resplendor. Olha só, houve soberba, houve orgulho no coração desse querubim ungido, e esse querubim ungido queria ser melhor do que Deus, queria ter o trono igual a Deus. E diz lá em Isaías 14, deixa eu ler aqui para você, livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, olha o que diz aqui no versículo de número 13, o livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, aqui está falando desse ser, desse querubim ungido, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus aqui, minha gente, é uma linguagem figurada para anjos, tá? Para os anjos de Deus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, o ego, não é? Eu serei, eu sou, eu faço, eu aconteço. Só que só existe um Criador. Esse querubim se revolta contra Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, não é? Ele consegue convencer um terço dos anjos de Deus, se rebelarem contra Deus, e ele vai ser lançado fora, ele vai ser expulso da presença de Deus, e aqueles que com ele quiseram ir. Neste tempo, embora a Bíblia não diga com todas as letras, mas a maioria dos estudiosos entendem que neste tempo os anjos tinham livre-arbítrio. Nesse tempo tinham, não, hoje não mais, não é? Porque lá em Hebreus capítulo 1, o texto vai deixar de maneira clara de que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que irão herdar a salvação. Anjo de Deus não aceita adoração. Lá em Apocalipse, quando João recebe a revelação, né, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, ele vê um anjo, ele cai diante do anjo. E o anjo diz, opa, levanta, levanta. Apocalipse 1, eu sou conservo teu, adore a Deus. Então o anjo de Deus não aceita adoração. Que anjo que quer adoração? Demônio, não é? Satanás. Se você ler Mateus 4, uma das tentações, o inimigo, o diabo, Satanás, vai dizer para Jesus, tudo te darei se prostrado me adorares. Porque o diabo quer adoração, ele quer ser adorado, ele quer ser reverenciado como Deus. Em tudo ele imita Deus, em tudo, não é? Em tudo. Por exemplo, no Antigo Testamento, tempos depois, Deus vai estabelecer a lei, os sacrifícios. Até hoje, alguns que estão me assistindo agora já fizeram parte de magia negra, bruxaria, né, algumas coisas nesse sentido, que faziam trabalhos com animais, derramando sangue, alguns outros que se aprofundaram mais em cemitérios, com corpos humanos, né, todos esses tipos de sacrifício. O diabo faz tudo isso com animais, sacrifícios, enfim, imitando a lei que Deus havia estabelecido. Só que hoje nós não estamos mais na lei do Antigo Testamento de sacrifício, derramamento de sangue de animal. Hoje nós temos, né, sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, mas o inimigo continua trabalhando. Eu acredito que você já viu em alguma encruzilhada, um despacho, alguma coisa do tipo, não é? O diabo, então, ele faz de tudo para imitar a Deus. Ele distorce a verdade, a palavra, porque não se achou mais lugar para ele na presença de Deus, e ele foi lançado fora.
ele e os anjos que com ele quiseram ir, e deixaram de ser anjos de luz e tornaram-se demônios, né? Tornaram-se adversários de Deus, inimigos, né? Diabo, Satanás, quer dizer, adversário, inimigo. Se tornaram inimigos de Deus. E a Escritura deixa claro lá na segunda de Pedro que não tem perdão para Satanás e seus demônios. Não tem perdão, porque eles estavam diante de Deus. Eles sabiam o que estavam fazendo e escolheram fazer. E, queridos, é um alerta para a nossa geração hoje. Nós nunca tivemos tantos satanistas declarados como hoje em dia. Hoje em dia, como hoje, tem igreja de Satanás. Tem igreja satanista, não é? E tem crescido pelo mundo afora o satanismo, de maneira declarada. As pessoas declaram, eu prefiro o diabo, está repreendido, queimado. Para você ver, é o tempo que nós estamos vivendo. Né? As pessoas se enveredaram pelo lado inimigo, muitas, né, infelizmente, e preferem mais o inimigo do que a Deus. Mas ele foi lançado fora. Só que um detalhe importante, queridos, um detalhe importante. Ele, embora tenha sido lançado fora, ele, embora não seja mais um anjo de luz, ele continua tendo poder. Ele continua tendo poder. É óbvio que ele não tem o mesmo poder que Deus. O poder de Deus é ilimitado. O diabo tem algum poder, mas ele usa esse poder, não é, para jogar o homem contra Deus. Faz de tudo para que o homem caia no pecado, faz de tudo para que o homem se volte contra Deus. Lembrando também, queridos, que ele continua tendo acesso à presença de Deus, né? Está escrito lá no livro de Jó que certa vez Satanás foi lá. E não só no livro de Jó, em outras ocasiões também. Mas também está escrito, amados, como é que nós vencemos o inimigo. Como é que nós vencemos? Está escrito aqui, Apocalipse 12, no versículo 11. E eles o venceram. O 10 diz que o diabo nos acusa diante de Deus dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vencemos o inimigo é pelo sangue de Jesus, pela graça que o Senhor Jesus nos deu. Se você não assistiu ainda a aula 17 a respeito da dispensação da graça, assista, vale muito a pena, tá? Mas o Senhor nos trouxe a graça, a salvação, o favor é merecido. Então nós temos que nos apropriar da graça, daquilo que Jesus fez e também da palavra de Deus, se apropriar da palavra e se encher dela, conhecê-la, porque o diabo é enganador, ele é sutil. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, é fundamental, queridos, que a igreja de Cristo tenha um dom que é fundamental, só pedir que Deus dá, que é discernimento espiritual. 2 Coríntios 11, o versículo 3 diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha só, Paulo estava dizendo aqui de gente que se dizia apóstolo, mas na realidade não era apóstolo de Deus coisa nenhuma, era ministro de Satanás, Olha o versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o inimigo se disfarça de anjo de luz. A história está aí para provar, né? No ano 610, um suposto anjo, entre aspas, Gabriel, apareceu a Mohammed, na Arábia Saudita, a Maomé, e disse, Maomé, eu trouxe a você as palavras de Deus, uma caixa, né, com tábuas de ouro, ele escreveu o Alcorão. Anos mais tarde, séculos mais tarde, nos Estados Unidos, supostamente um anjo chamado Moroni apareceu a Joseph Smith Jr. com tábuas de ouro também, e ele escreveu o Evangelho dos Mormons, o livro de Mormon. Olha só, a palavra diz, amados, de maneira clara, Gálatas 1:8, Paulo deixou um aviso, a palavra deixa um aviso. Quando eu e você conhecemos a verdade da palavra, nós não somos enganados nem manipulados. Querido, Deus quer que você conheça a verdade, que você viva a verdade. Qual é a verdade? A palavra. E conhecereis a verdade os libertará. Qual é a verdade? A palavra. Jesus é a palavra viva. Nós temos que conhecer essa palavra e vivê-la. Gálatas 1:8, Paulo diz assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, não decrete, não acredite, considere maldito. Olha só, infelizmente nós temos vivido em dias que muita gente tem pregado e ensinado um evangelho distorcido, deturpado.
Nós temos que ter conhecimento e entendimento dessa palavra aqui, querido. Dessa palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho, para não ser enganado nem manipulado pelo inimigo. Então, muito bem, o inimigo peca. Ele e seus anjos são lançados fora. E aí, em determinado momento, Deus começa aqui a criação, né? Cria todas as coisas, conforme está relatado em Gênesis 1, nós já vamos detalhar, e cria também o ser humano. Quando ele vê essa criação compilada, completa, o inimigo vem até o ser humano para que o ser humano tivesse no seu coração o mesmo sentimento, o mesmo desejo que houve no coração dele. Lá em Gênesis 3, deixa eu ler para você, fazer aqui um parênteses, nós vamos já falar sobre o relato da criação, como foi dia após dia. Mas deixa eu fazer esse parênteses antes, que é importantíssimo. Gênesis 3, o texto vai dizer no versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Note o que o inimigo vai dizer no versículo 5. Você será como Deus, você será igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, ninguém é igual a Deus. Nós, seres humanos, temos alguns atributos que Deus nos colocou, né, que Deus nos deu. Agora, não temos todos. Ninguém é igual a Deus, porque só Deus é criador, só Deus é todo-poderoso. Ninguém consegue ser igual a Ele em tudo, não existe isso. Só que o diabo fala isso e o ser humano vai ter no seu coração o mesmo desejo, que é ser igual a Deus. Está escrito lá em Provérbios que a soberba precede a ruína. Foi o que aconteceu com o inimigo e o que ele trabalhou para que o ser humano tivesse. Então o ser humano teve no coração o mesmo desejo: eu vou ser igual a Deus. O bem eles já conheciam, tudo que é bem. Só faltava conhecer o quê? O mal. Então quando eles comem, se abrem os olhos e ambos veem que estão nus, né? O pecado entra, a malícia entra. Deus preparou para o ser humano uma vida feliz, abençoada, tudo. Não é? Antes do homem ter fome, Deus já tinha preparado a comida, antes de ter sede, já tinha preparado a água, já tinha preparado tudo. A árvore da vida estava lá, de Gênesis 2, estava no Éden, para que o homem comesse e vivesse eternamente na presença de Deus. Mas do mesmo jeito que o inimigo teve no coração o desejo de ser igual a Deus, foi lançado fora da presença de Deus, também o ser humano, não é, acabou escolhendo, foi uma escolha. Ele não foi enganado. Entenda, tem o jeito de, mas Adão e Eva foram enganados. Eles não foram enganados, eles fizeram uma escolha. Do mesmo jeito, eu e você, não é? Todos nós temos entendimento, sabemos o que é pecado. Todo mundo tem consciência do pecado. Agora, eu e você temos que escolher o Senhor, temos que escolher a Jesus Cristo, temos que escolher a palavra de Deus. São escolhas. Não é? São escolhas. Deuteronômio 30, Deus diz: coloca diante de você, do versículo 19 em diante, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a bênção, para que viva tu e a tua descendência amando ao Senhor teu Deus. E ele deixa claro: porque eu sou a tua vida e a longura dos seus dias. Então, queridos, é uma escolha. O Adão e a Eva escolheram o pecado, escolheram desobedecer a Deus. Eles sabiam, Deus já tinha avisado de antemão, Deus já havia dito, e Eva repetiu isso para o inimigo. Mas mesmo assim, tomaram essa atitude, tomaram essa escolha, por isso pecaram. Muito bem, e o pecado, lembrando, foi transmitido a toda a humanidade. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. O pecado foi transmitido, né, a toda a humanidade. Por isso está escrito, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem, então, no princípio, Deus vai criar, Deus cria. Aqui na página 2 da apostila, vamos ler aqui a respeito da criação. Página 2 da apostila vai falar assim: primeiro dia, Gênesis 1:1, os céus e a terra já existiam. Dizem alguns teólogos, estudiosos, o seguinte, preste atenção nessa explicação. Em determinado momento da existência de Deus, ele criou o céu, ele criou os planetas, ele criou e deixou lá. E o versículo 2, Gênesis 1:2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia. A maioria dos estudiosos entende que na tradução, o verbo mais adequado, a palavra mais adequada não era colocar era, mas sim tornou-se. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Lembrando que
que nós temos uma tradução, né? O original foi escrito, o Antigo Testamento em hebraico, é uma das primeiras línguas da humanidade. O hebraico é muito rico, é muito vasto, não é? O nosso português, né, no momento de traduzir, também uma língua vasta que tem várias palavras, mas a palavra pode mudar o sentido. Então, a maioria dos estudiosos entende que o verbo mais adequado, a palavra mais adequada é: a terra tornou-se sem forma e vazia. Tornou-se devido a quê? Devido à queda de Satanás, né? Devido o Deus Todo-Poderoso ter lançado o inimigo lá da glória abaixo. Vou lhe dar uma explicação, preste atenção para você captar. Imagine que aqui a minha mão, imagine que a minha mão é o planeta Terra, né? Nós vemos, olhando a olho nu, olhando para o céu, nós vemos uma camada azul que envolve a Terra, que é a chamada atmosfera. Muito bem, seria o primeiro céu. Fora da órbita da Terra tem um espaço em cima e abaixo que é infinito. Só que a Bíblia diz que Deus está no terceiro céu, no lugar mais alto da existência, né? Segundo aos Coríntios 12, Paulo diz, foi arrebatado ao terceiro céu. Em outros locais da Escritura também fala terceiro céu, um ambiente espiritual. Deus é espírito, onde ele está, onde ele habita. Muito bem. Então aqui fisicamente o espaço é infinito, abaixo também. Lá em cima está o trono do Todo-Poderoso, o lugar de luz mais iluminado da existência. Só que abaixo, não é, tem um lugar abaixo do infinito, o abismo. Seria o que a ciência chama de buraco negro, onde não há luz nenhuma, só há trevas. Então, raciocine comigo, tá? Deus lá, os anjos estavam lá também, e Satanás foi lançado lá de cima abaixo, ao lugar de trevas. O que é que estava no meio? A terra. Lucas 10, 18, Jesus diz: eu vi Satanás como um raio ser lançado do céu. Então, há estudiosos que entendem que quando o inimigo foi lançado, né, como um raio, um ser espiritual que tem poder, não só ele, mas os demais anjos caídos, né, a terra gerou danos nela. Por isso que o relato de Gênesis mostra que a terra já existia. No versículo 2 em diante, Deus vai reconstruindo, refazendo, né? Havia somente água em volta da terra, e aí Deus vai dizendo: haja terra, haja porção seca. O texto bíblico vai dizer em Gênesis capítulo 1 que a terra era envolta de água, era envolta, né? Gênesis 1:2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia, eu já expliquei essa questão do era, né? Tornou-se, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, uma característica do Espírito Santo é se mover sobre a face das águas. Então, a narrativa bíblica dá a entender que a terra era toda envolta de água. Até aqui na apostila, né, tem uma citação aqui do pastor João Ribe, do Evangelho Reunido, né, a água e o Espírito, né, a água envolvia o planeta e o Espírito se movia sobre a face das águas, né? E o pastor João Ribe menciona aqui o batismo do planeta, né? Como assim o batismo do planeta? O planeta estava imerso em água, depois, através da atuação do Espírito, da palavra, houve porção seca, houve terra, né? E aí é feita a analogia com o ser humano, né? Depois que houve a porção seca, que surgiram as árvores e que houve os frutos. Daqui a pouquinho eu vou te explicar mais sobre isso. No versículo 3, Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e chamou a luz de dia, né? E o período que não há luz, de noite, né? Muito bem. No segundo dia da criação, conforme está aqui na apostila, né, Deus criou o firmamento e a separação deu-se das águas. No terceiro dia, a separação das águas em mares, né? Você sabe que nós temos 3 oceanos, que é o Índico, o Atlântico, Deus separou as águas, nós temos oceanos, né? Nós temos também mares e temos também rios. Oceanos e mares são água salgada, rios têm água doce, e há em diversos locais, né, o encontro das águas. É curioso, não sei que parte do país você está me assistindo, em Manaus tem vários rios e tem o encontro do Rio Negro com os Solimões. As águas do Rio Negro são águas escuras, né? As águas dos Solimões são uma água mais clara, mas não se misturam. É uma coisa impressionante. Do mesmo jeito, você que mora em região que tem encontro de rio com mar,
não é? A densidade da água do mar é muito maior, é mais salgada e não mistura com a água doce. É uma coisa impressionante, é Deus que criou, não é? Voltando aqui, no quarto dia a criação dos luminares, né, do céu, do sol, a lua, as estrelas, as estações do ano. Lembrando, querido, que neste momento aqui, quando Deus criou o sol, a lua, é que o dia vai passar a existir como nós temos hoje. Alguém pode perguntar, como assim, pastor? Quando o texto diz aqui, foi o primeiro dia, foi o segundo dia, qual é a nossa noção hoje de dia? 24 horas, né? Qual a nossa noção hoje de dia? O tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno dela mesma, né? Esse período de tempo, é um chamado movimento de rotação, demora 24 horas. Só que nesse período aqui não existia nem sol. O sol veio existir no quarto dia da criação. Então por que Deus diz, foi o primeiro dia? Para nós entendermos, está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, que é pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados, pela fé. Não é? Então a intenção do texto é nos ensinar, instruir como Deus criou, mostrando sempre a soberania de Deus, o poder de Deus, a palavra criadora, não é? o verbo vivo, é nesse intuito de mostrar como se criou. Muito bem, no quinto dia cria os seres vivos de diversas espécies para povoar as águas, o céu. No sexto dia cria os seres vivos para povoarem a terra, rebanhos domésticos, animais selvagens, cada um, e forma o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança para governar e dominar toda a criação. Deus dá esse poder aqui, Gênesis 1, deixa eu ler para você, no versículo de número 27, 28, diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus deu esse domínio, esse poder sobre toda a criação nas mãos do ser humano. E aqui na apostila, na página 3, tem um comentário interessante aqui a respeito da semelhança entre o processo do planeta e do ser humano. Como assim? A terra antes não produzia frutos, não havia terra, só havia águas. Muito bem, se não há águas, só águas, não tinha terra, não produzia. E o texto diz, Gênesis 1:2, que ela estava na face do abismo. O pastor João Ribe comenta dizendo assim, como o homem foi criado do pó da terra, a comparação é necessária e inevitável. Sem Deus, o ser humano está perdido, condenado e morto, jaz em trevas e mora no abismo, é vazio e estéril. Para sair dessa situação, o ser humano necessita do mover do Espírito de Deus. Em seguida, Deus ordena a luz, não a luz qualquer, mas a verdadeira luz do mundo. João 8:12, Jesus é a luz do mundo. Quando essa luz brilha sobrenaturalmente, o ser humano é separado das trevas. Assim como a vida na terra nasceu da água, igualmente o ser humano precisa ser coberto pelas águas, e a partir daí, por ação do Espírito, viver uma nova vida frutífera e torna-se capaz de produzir o maior de todos os frutos, outros seres humanos. Aqui, amados, está se falando, João 3:5, Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascer da água? Batismo nas águas. A pessoa precisa ser batizada, ela precisa crer. Romanos 10:9, o texto diz, quem crê com o coração e falar com os lábios será salvo. Será salvo se morrer na hora. Como, por exemplo, o ladrão que estava à direita de Jesus, o Dimas. Ele confessou na hora, ele falou que acreditava, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está dizendo, eu creio que o Senhor é o Messias, eu me arrependo dos meus pecados, perdoo os meus pecados, eu quero ser salvo. Ele disse tudo isso com essa frase, ainda que ele não exprimiu com palavras, mas o Senhor Jesus contemplou a intenção do coração dele em dizer tudo isso. Por isso Jesus vira para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado nas águas, e foi salvo. Por que foi salvo? Se crer com o coração e confessar com os lábios, será salvo se morrer na hora. Como eu já vi acontecer em leito de morte, a pessoa, por exemplo, está internada numa UTI com câncer, ou HIV ou algum outro tipo de doença, e no momento do leito de morte ali, instantes finais, um ministro, um pastor, alguém familiar, não sei, fala para a pessoa, entregue sua vida para Jesus. E a pessoa dizer que sim, às vezes não conseguir falar, mas o familiar dizer, pisque, se você quer receber Jesus, porque às vezes a pessoa está internada, não consegue nem falar, pisque, e a pessoa piscar, dizer que sim, ela é salva, morreu em seguida,
não é? Morreu em seguida. Agora, a pessoa creu com o coração, falou com os lábios, não está em iminência de morte, ela tem que ser batizada nas águas. Ela tem que ser batizada. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Será salvo também se morrer na hora do batismo, em seguida. Passou misericórdia, como assim? Vamos entender, né? Se morrer em seguida, será salvo. Passou, batizei e não morri em seguida. Mateus 24, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos entender, a pessoa creu com o coração, ela tem que confessar com os lábios, tem que provar isso sendo batizada nas águas, a demonstração pública de fé, sendo batizados, porque no momento do batismo, amados, espiritualmente acontece a regeneração. Espiritualmente o corpo do pecado é morto, conforme está lá Romanos capítulo 6, né? A Escritura fala muito disso. O corpo do pecado é morto, por isso tem que ser por imersão. A Bíblia não fala, amados, de batismo por aspersão, que é com gotinha de água na cabeça. Fala de imersão. A própria palavra batismo significa imersão. Não sei se você pode procurar a Bíblia católica, dicionário católico. A palavra batismo significa imersão. A pessoa tem que ser imersa, submersa em água. Muito bem, então ela está fazendo isso crendo, se arrependeu dos seus pecados, que é uma demonstração pública de fé, se arrependeu dos seus pecados, no momento do batismo haverá a regeneração, o corpo do pecado vai ser lá sepultado, ela está sendo banhada, lavada por águas, mas espiritualmente representa um banho com o sangue de Jesus, a purificação de todos os pecados. Muito bem, a pessoa batizou, e eu já vi alguns casos, por exemplo, uma pessoa que fumava, mas cria em Jesus, entrou na água, foi batizada e quando saiu das águas nunca mais fumou. Já vi casos de gente que estava doente, enferma, mas cria que Jesus ia transformar a vida dela, entrou nas águas, foi batizada e foi curada ali também. Olha só, são alguns casos, né, de testemunhos, coisas tremendas. Mas voltando, então a pessoa creu, batizou, ótimo, glória a Deus. Próximo passo é nascer do Espírito. Nascer do Espírito, porque o Espírito é que age e opera em nós. Né? Nasceu das águas, cumpriu a primeira parte, agora tem que cumprir a segunda para poder entrar no reino de Deus. Tem que nascer do Espírito, é o mover do Espírito, ou seja, a ação, a atuação do Espírito Santo em nós, na medida que deixamos, entenda, o Espírito Santo não obriga ninguém a nada, que está escrito em Zacarias 4,6, que não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Quando uma pessoa deixa, o Espírito Santo age na vida dela, né? Jesus compara o Espírito Santo com água. Se você ler lá, João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, Jesus vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, para dentro disso uma fonte, um rio que vai jorrar para a vida eterna. No Antigo Testamento, né, Isaías 35, aliás, Isaías 44, Jesus diz que o Senhor disse que derramaria água sobre os sedentos. Então, uma pessoa que tem sede de Deus, sede do Espírito Santo, ela vai se enchendo. Então, a atuação do Espírito Santo vai moldando, vai fazendo dessa pessoa uma terra fértil e começa a surgir os frutos. Os frutos. Então, tem que haver terra para haver frutos. Em vários momentos na Escritura, Deus nos compara com terra, Deus nos compara, né? Jeremias 18, um texto muito conhecido, né? Que é quando Deus manda Jeremias ir na casa do oleiro, né? Deus nos compara com vaso de barro, muito bem. Mas Deus também nos compara com árvores, Salmo de número 1, Isaías 61, plantação do Senhor, árvores de justiça, olha só. No Novo Testamento também, Jesus conta a parábola, Mateus 13, dizendo, o semeador saiu a semear. Então é comparado com a terra. A terra é o coração, né? São 4 tipos de terra, uma caiu em cada semente, caiu num lugar, e a que caiu em boa terra produziu fruto, a 30, 60, a 100 por 1. Lembrando que o Senhor Jesus deixou muito claro no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Pelo fruto que se conhece a árvore. Tem muita gente aí que só tem aparência por fora de árvore bonita, frondosa, mas é como disse Jesus lá no Evangelho, em determinado momento ele viu uma figueira que não tinha frutos. E a figueira secou. Amados, isso não é brincadeira, é muito sério. Jesus disse lá em João 15 que ele é a videira verdadeira. A vara que está nele, né, que dá fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais fruto. Agora, aquela que não dá fruto é cortada e queimada. Do mesmo jeito que a figueira secou, né, assim vai acontecer com aqueles que não produzem frutos.
que não produz o fruto. E lembrando, já falei em outras aulas, né, o primeiro fruto que nós temos que produzir é o caráter de Jesus em nós. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é as características do caráter de Jesus no cristão. Tem gente que confunde fruto com dom. Ah, mas eu prego, o fogo cai, eu oro, o demônio sai, eu imponho a mão, o doente é curado. Tudo isso é dom, querido. Tudo isso é dom. O dom não dá salvação. O dom evidencia o poder de Deus, a atuação de Deus, né? Testifica que Deus está operando. Lembrando também, importantíssimo aqui, um parênteses, um detalhe que eu estou falando. O Satanás, o inimigo da nossa alma, também tem sinais. Jesus avisou em Mateus 24 que no fim surgiriam falsos profetas, falsos cristos, que fariam grandes milagres. Deixa eu ler que isso aqui é muito sério. E são os dias que nós estamos vivendo. São os dias que nós estamos vivendo. Por isso que a igreja de Cristo tem que ter discernimento, tem que ter entendimento. Olha só, Mateus capítulo de número 24, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Se possível fora. Por que não engana os escolhidos? Porque o escolhido tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá discernimento. Então, querido, o que testifica de fato que uma pessoa é cheia do Espírito Santo não são somente os dons, né? Muita gente fala a questão da falar em línguas, a gente é pentecostal, a gente fala em línguas também, mas tem que ter entendimento. Não é o falar em línguas tão somente que prova que eu sou cheio do Espírito Santo. Quer ver um exemplo muito simples, né? Há algumas décadas atrás, mais ou menos da década de 50 para cá, se dizia, não, uma pessoa que fala língua estranha é cheia do Espírito Santo. Agora, pare e pense comigo. Você conhece alguém que fala línguas estranhas, mas fala mal da vida alheia? Você conhece alguém que fala línguas estranhas, mas é mal pagador, dá mau testemunho, é caloteiro, desonesto? Você conhece alguém assim? Ela não é cheia do Espírito Santo? Como é que pode uma coisa dessa? Então, querido, não é só a pessoa falar em línguas estranhas que testifica que ela é cheia do Espírito Santo. O que testifica de fato é o fruto. Agora, para uma árvore ter que ter fruto, dar fruto, ela tem que ter uma natureza saudável, né? Ela tem que ter seiva, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser fortalecida para ela dar bom fruto. Por isso que o salmista diz, é um salmo maravilhoso, acredito que você até saiba de cor, mas eu quero ler, eu sei de cor também, mas eu quero ler, né? Salmo de número 1, verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Olha o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós temos a nossa natureza transformada, nós vamos produzir bons frutos, as boas ações. Está lá em Mateus 5, né, do 16 em diante, as boas obras, as boas ações que evidenciam que Jesus está em nós, o comportamento dele, o caráter dele, e através de nós, outras pessoas também serão alcançadas, também serão salvas, libertas. Querido, querida, preste atenção, Deus quer usar a tua vida poderosamente. Deus quer te usar como instrumento de salvação. Deus quer te usar para levar o evangelho. Deus quer te usar para alcançar vidas. Agora, primeiro, você tem que ser salvo, tratado, abençoado, produzir frutos. Gente para dar mau testemunho, queridos, infelizmente nós temos e temos muitos. Infelizmente. Jesus disse lá em Lucas 17, verso 1, é impossível que os escândalos não venham, mas ai daquele por quem vier. Nós vivemos, infelizmente, num tempo de muitos escândalos, né? Infelizmente. Mas eu e você não podemos ser motivo de escândalo. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 10. Olha a orientação preciosa que a palavra de Deus nos traz. 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo de número 32 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha só, como também eu em tudo agrado a Deus, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Queridos, eu e você temos que ser exemplo, ser sal da terra e luz do mundo, dar exemplo aos outros, o povo, as pessoas, né? O teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, tem que ver Jesus em você. Tem gente que quer ver, por exemplo, o marido salvo, mas o marido não vê Jesus na esposa, a esposa não vê Jesus no marido,
Tem muita gente, infelizmente, que vive com Deus uma vida de aparência, 007, né? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Não, querido, você tem que refletir a glória de Jesus. E em casa é o lugar mais difícil de dar testemunho. Nesses dias de quarentena, você tem dado testemunho na sua casa. Nesses dias de isolamento social, a tua família tem visto Jesus em você, você tem feito culto no lar, você tem usado esse tempo que você está em casa, em família, para ensinar o Evangelho, a palavra à tua família, né? Você tem gastado tempo com a oração, buscando a Deus. Faça isso, querido, se encha da glória, comece a orar mais, a buscar mais, você vai ver um tempo de intimidade como você nunca teve, um tempo de unção sobre a tua cabeça como nunca houve. Faça isso, um tempo de estudo da palavra, você vai ver a sabedoria, o entendimento que Deus vai lhe dar. Agora, se você não fizer a sua parte, como é que Deus vai fazer a dele? Muito bem, para concluirmos aqui na apostila, fala agora do 7º dia, na página 3, né? Após concluir tudo, Deus abençoou o 7º dia, o santificou e descansou. Lembrando que aqui, amados, é uma metáfora, porque Deus é Espírito, Espírito não cansa, não é? Lembrando também que aqui, embora encontremos em Gênesis a narrativa da criação, você vê que é o poder da palavra agindo e operando o tempo todo. Poder da palavra. Quanto tempo será que Deus demorou para falar? Não é? A Bíblia não revela, a Bíblia não diz. Deus também não cansa, é Espírito. Aqui é uma metáfora, né? Em João 5, Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não é? É o que o Senhor Jesus vai dizer aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 17. Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então aqui o descansou é no sentido de uma metáfora, né? O 7º dia ele completa a obra e descansa, ou seja, a perfeição plena. Por isso que 7, né, é tido como o número da perfeição, o número da perfeição plena de Deus. Amém? Então, muito bem, lembrando também, 2 de Pedro 3,8, né, assim como o salmista, Pedro vai dizer, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, nós vamos ficando por aqui na aula de hoje, que Deus te abençoe, espero que este conteúdo, esta aula tenha te abençoado, tenha contribuído para o teu crescimento. Mais uma vez eu te peço, clique aí embaixo no botão vermelho, inscrever-se, ative as notificações, deixa aí o seu joinha, o seu like, para você receber as próximas aulas, tá bom? Se inscreva aí no canal, as próximas aulas que eu postar você vai receber. E também eu te peço algo muito importante, você é convidado a se tornar um pregador do telhado. Assista agora esse recado importante que eu vou te dar a respeito dos pregadores do telhado. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí no celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?